o direito precisa da filosofia. E essa frase que eu sempre gosto de dizer chega a dar um estranhamento em diversas pessoas, mas ela surge de um descontentamento pessoal. Como eu comecei a misturar o direito e a filosofia na minha vida? Quando eu era adolescente, eu sempre via na escola falarem que os grandes pensadores, assim, é só lembrar das aulas de literatura, quase todo mundo estudou direito. Então, na minha cabeça, já que eu não vim de família de tradição jurídica nem nada disso, eu entendia que quem passava pela faculdade de direito era uma pessoa extremamente culta. Eu tinha essa ideia muito clara. Inclusive, essa foi uma das questões que me motivou a me graduar em direito. Eu queria ir para a área das humanidades, enfim, entre as áreas lá, eu resolvi para a área jurídica, e na época eu falava que eu entendia que seria a área que eu veria a teoria tocar o chão da realidade. E quando eu entro na faculdade, me desapontei. Muito, não vou mentir. Porque eu comecei a descobrir que dentro do direito, na verdade, a formação humanística das pessoas, infelizmente, é baixíssima. A galera dentro do direito entende muito pouco de filosofia, sociologia, antropologia, história, literatura. E isso foi um grande choque de realidade, porque eu falava, cara, como assim? As grandes mentes por trás da história humana passaram pela curso de direito. Como assim que aqui dentro da realidade jurídica é tão distante? E depois que eu comecei a fazer estágio hoje dentro da advocacia, eu vejo que esse buraco é muito mais baixo do que eu imaginava. Realmente dentro do direito as pessoas entendem muito pouco de filosofia e a formação humanística é baixíssima. E isso é triste, porque o direito necessita da filosofia, sabe? Eu nunca vou esquecer uma frase que o professor Leandro Streck disse em uma aula que eu tive com ele no mestrado, que ele falava: teoria do direito mal entendida mata. Porque ela que sustenta tudo que tem por trás das leis e ajuda a gente a interpretar os fatos e reposicioná-los dentro do direito, correto? E quando a gente não entende algum conceito e a gente aplica ele errado, a gente pode condenar a vida de uma pessoa, de um grupo para sempre. Isso é triste. Então, de fato, a falta de teoria, ela mata. E pra mim tem até uma questão existencial, porque, cara, como que você vai trabalhar sem nunca se questionar sobre aquilo que você está fazendo, nunca tentar entender aquela realidade, nunca tentar entender o que tem por trás daquilo que literalmente move os seus dias? Isso pra mim não entra. E ainda mais quando você vai pro mundo real e você vê que as pessoas também não entendem que essas duas áreas são tão próximas. É muito comum, né? Enquanto eu gravo esse vídeo, eu tô aí na fase final, para entrar agora no meu último semestre do mestrado em filosofia e sou advogado. E quando eu conheço alguém, eu falo, eu sou advogado e faço mestrado em filosofia. É muito comum as pessoas pararem e falar, quê? Como assim? O que tem a ver com o direito à filosofia? E absolutamente tudo. E são diversos autores que vão tentar imaginar essa realidade. Aliás, muitos dos conceitos jurídicos, muitas das questões práticas, inclusive processuais, nascem da filosofia. Então, eu entendo sim que o direito é em muito filosofia, e sem entender a filosofia, não sei se tem como você realmente entender o que é o direito, o que tem por trás. E você passa pela história das ideias, passa pelos autores, você percebe isso claramente. Eu poderia voltar lá desde a Grécia para discutir essa questão, mas se a gente vir agora para os contemporâneos, a gente percebe isso claramente. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar Ronald Dworkin, um dos maiores filósofos do direito do século XX. Ele destruiu um mito comum sobre a profissão jurídica. Inclusive, na biografia dele a gente vê isso. Ele trabalhava como advogado e depois ele começa a dar aula, já tá dando aula, já tá escrevendo. Eu escutei uma história uma vez que dizia que a esposa dele falou, você decide, ou eu ou a advocacia. E aí logo em seguida ele passa no processo seletivo para dar aula em Oxford, e ele vai lá, né, e inclusive na banca dele é interessantíssimo que tá o Hart, outro grande teórico do direito do século XX, e Dworkin e Hart tem uma conversa ali de choque ao longo de suas ideias, um bate no outro, as suas teorias se chocam dentro do positivismo jurídico. E a história que eu vi é que quando o Hart estava na banca de Dworkin, depois ele fala que nunca viu ninguém
tão genial passar por aquelas bancas, mostrando que ele tem algo que também faz muita falta, tanto no direito quanto, infelizmente, na academia, que é a honestidade intelectual. E o Dwork vai pensar o juiz como alguém muito além do que quem aplica uma lei como se fosse uma receita de bolo e simplesmente isso. Dwork mostra que o sistema jurídico é mais complexo que isso, que todo caso difícil, hard case, existe uma interpretação. Então o juiz constrói o sentido da norma olhando para os princípios que sustentam aquele sistema jurídico inteiro, não só para o texto seco do artigo da lei. Isso significa uma coisa incômoda. O direito nunca foi só sobre matemática. Sempre foi hermenêutica, interpretação. E a interpretação exige o quê? Alguém interpretando, ou seja, um sujeito. E aqui entra o autor que eu estudo. Minha pesquisa toda, meus últimos anos têm sido dedicados a entender Charles Taylor. Tem uma pergunta que eu tô tentando responder no meu mestrado, que é a ideia que o que forma quem a gente é. E Taylor vai entender que é o reconhecimento. Então a gente só se torna sujeito, só existe como pessoa plena, né, quando é reconhecido pelos outros. E o não reconhecimento é uma forma de violência extrema, pois nega a identidade da pessoa. A gente nega quem ele é ali na sua diferença. E o direito, quando funciona bem, é uma das máquinas de reconhecimento, uma das maiores, aliás, máquinas de reconhecimento que a história humana já inventou. Então, quando o direito está funcionando mal, ele vira exatamente o oposto, uma máquina de apagamento. Eu penso isso direto nos casos concretos que eu atuo. O Charles Taylor vê, inclusive, a importância da luta do reconhecimento nos grupos minorizados, como que esses grupos tentam ter o reconhecimento coletivo dentro da sociedade como pertença. E negar esse reconhecimento é negar sua própria existência. E muitas vezes o judiciário é esse sistema de apagamento mesmo. Ele tá apagando quem esses grupos são. Olha que complexo. Olha como a filosofia tá aí por trás do direito. A gente pode pensar em outros diversos autores para ir para a teoria crítica, por exemplo, Walter Benjamin, eu gosto muito dele. Ele tem um texto fabuloso chamado Crítica da Violência, né? Gewalt, e essa palavra que ele usa no alemão, a Agamben vai interpretar ela de maneira maravilhosa. Ela não foi à toa. Gewalt, no alemão, significa ao mesmo tempo violência e poder. Então será que toda lei, no fundo, nasce de um ato de força? De violência? Porque se nasce, e boa parte da tradição jurídica mostra que sim, se a gente pegar os autores do contratualismo e diversos outros, a gente vai entender que sim, por mais que eu particularmente discorde um pouco disso. Então o direito não é neutro por natureza, percebe? Ele precisa ser vigiado, ele precisa ser questionado, ele precisa ser interpretado com responsabilidade, senão ele vira só um sistema de força, sempre com uma roupagem nova. Então o Dwork não pode me ensinar que o direito é a interpretação. Taylor pode me ensinar que interpretação sem um sujeito concreto, reconhecido, não vale absolutamente nada. E Benjamin pode nos ensinar que sem vigilância filosófica, a lei só vira força disfarçada de justiça. Inclusive a gente trabalha com a justiça. A própria Constituição fala, quando vai falar da advocacia, que inclusive a gente sabe isso, né, novos colegas advogados que porventura estão vendo esse vídeo. Quem não é também, se não sabe disso, olha só, a única profissão que está prevista na Constituição é a do advogado. E lá está escrito que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Olha o peso disso. E o que é justiça? Justiça de quem? Olha só que complexo. E quem que vai questionar? E quem que vai entender tudo que tem por trás disso? Justamente a filosofia. É por isso que esse canal existe, é para divulgação. Todo o meu trabalho na internet é voltado para isso também, para divulgar a filosofia, porque eu quero ver as pessoas pensando. O direito tem que ser sim espaço de questionamento, tem que ser sim espaço aberto à filosofia. O direito precisa de filosofia, porque sem ela ali questionando, vendo os rumos que ele tá seguindo, pode virar só violência pura. Isso não é nem um pouco interessante, isso não é nem um pouco legal. E justamente o direito mal entendido e mal interpretado pode matar. Isso é muito sério. Por isso o direito precisa da filosofia.